Agora o NTV News. Boa noite para você de casa. Segunda-feira de filas em Patos de Minas. Para receber dose contra a Covid-19, pessoas aguardam sob sol e por cerca de 1h30. Na porta de bancos, mais filas. Com a confirmação de mais 110 infectados com Covid-19, média de casos novos se aproxima de 30 em Patos de Minas. Mais municípios mineiros recebem vacina da Pfizer. Motorista de caminhão boiadeiro morre em acidente na BR-365 próximo a Patos de Minas. Buraco na pista pode ter sido causa. Após celebração dos acordos pelo Ministério Público Federal, fiscais iniciam estudos de detecção de odores da ET no Quebec. Moradores assumem cuidados no estádio do Vila Rosa. Contagem regressiva para fim de prazo para entregar a declaração do imposto de renda. Copa América transferida para o Brasil divide opiniões e ao vivo a gente vai conversar com o infectologista sobre a decisão. Agora, no NTV News, que já está no ar. Nesta segunda-feira foi convocado um novo grupo de pessoas com comorbidades para receber a dose contra a Covid-19 em Patos de Minas. Quem perdeu a vacina no dia marcado foi convocado também. Centenas de pessoas compareceram ao local de imunização e o resultado disso, filas enormes. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Olha, seria quase impossível que dentro dessa matéria pudéssemos contar a verdadeira multidão em fila quilométrica no projeto Saci. Estas pessoas fazem parte do grupo prioritário da vez, sendo pessoas com comorbidades divididas de 37 a 31 anos completos. No meio da fila, encontramos este senhor, que por mais de 1 hora estava aguardando a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Eu peguei a fila lá, deu a volta lá todinho lá assim. Peguei ela aqui nessa rua descendo e fez a volta. Nossa, muito tempo então? Muito tempo. Mais ou menos 1h20 mais ou menos. 1h20 você tá por aqui? É, mais ou menos, ou mais, né? Você pegou a fila onde? Eu peguei do outro lado da praça ali assim, ó. Já contornei ela quase tudo já. Vai chegando a hora. Quase chegando a hora. Andando mais um pouco, encontramos este homem que veio vacinar e trouxe o enteado. Eles chegaram às 7 horas da manhã. Eu vim vacinar o meu enteado e tomar a minha também que saiu, né? Que eu fui no posto, tô com os laudos aqui, as coisas tudinho aqui que eles pediram, né? Vim de ônibus, vamos lá no Jardim Esperança, entendeu? Mas aí chega, você vê esse tumulto aí... Quem aguardava era este homem simpático até, sorrisão no rosto para tentar disfarçar a ansiedade de ser vacinado contra o novo coronavírus. Vai ser a primeira. Gordinho, né? Comorbidade? Esse aqui, o que o senhor trouxe? Eu na cidade uns cartão. Confiante, como é que tá? Vamos ver se vai dar certo, né? Confiante que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, né? Para alguns, a demora valeu a pena. Tem pressão alta, né? É mobilidade, trouxe, tá aqui. É a primeira, a segunda? Primeira dose. Vale a pena essa espera na fila? Oh, vale, é. Ainda hoje a gente mostra que a fila ficou grande durante toda a segunda-feira e o que disse a Prefeitura de Patos de Minas a respeito dessa situação. E não foi apenas no projeto Saci que teve fila nesta segunda-feira, não. Na porta dos bancos, mais gente à espera para atendimento. Pelas ruas de Patos de Minas, aglomeração. Nas portas de bancos, filas enormes e distanciamento, por vezes, desrespeitado. É que por necessidade as pessoas precisam ir até estes locais. De máscara, a Carmen foi com o marido em um banco. Olha, meu marido tem que retirar um dinheiro que ele tem aí depositado, né? É um por um e vamos esperar, né? E o pior é que chegar lá e ainda entra na porta, coisa que eu tenho um marca-passo, né? Eu não posso passar na roleta, tem que esperar eles abrir a porta do lado. Preciso sair. Sem precisar, quando tem precisão, né? O cara não sai de casa não, mas precisou de vir, eu venho. Quem também estava na fila, debaixo do sol e em pé por vários minutos, era o João. Eu recebo fim de mês, né? Mas, como diz, eu pensei, vou deixar para a segunda. Chega aqui esses movimentos, gente. Tem que ficar, né? Eu conversei com o moço lá da portaria e falei, deixa vindo depois do almoço, mas eu já estou aqui, né? Já resolve. Resolve o problema mais rápido, né? Ademir, pacientemente, aguardava sua vez.
Precisa, né? É difícil andar rápido aqui. Mas tem vezes sim, demora, às vezes tem muita complicação com as pessoas lá dentro, né? Muito complicado de mexer e demora mais. O pedido de todos é que haja melhores condições, pois a aglomeração e problemas não são nenhuma novidade. E o medo da Covid continua? Ah, a gente com medo, tem medo, né, senhor? Só Deus pode a gente, né? Tem que ter mais organização, né? Porque igual, às vezes muito idoso tá aqui na ficha, lá dentro tem que ter um banco para sentar, às vezes não tem, né? Um cadeira, mas você tem que pedir para eles ir trazer, às vezes demora, né? Que nem todo mundo tá aqui, ninguém tem saúde, você tá aqui porque não tem saúde, né? Mas às vezes tem pessoas, gente que chega dentro, passa mal lá dentro, até que eles arrumam um banco, né? É difícil. Tá fácil não, né? Mais cidades mineiras vão receber doses da Pfizer. 73 municípios estão aptos pelas regras do Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, os municípios que não recebem a Pfizer serão abastecidos com a AstraZeneca na 21ª remessa. Cidades de Minas Gerais com mais de 79 mil habitantes que estejam a 2h30 da capital mineira via aérea ou rodoviária vão receber imunizantes da Pfizer. As doses devem ser aplicadas até 4 dias após o recebimento em pessoas com deficiência permanente grave ou comorbidades. Nesta segunda-feira, 60.840 doses da Pfizer foram encaminhadas para 73 municípios de Minas. Outras 561.750 doses da AstraZeneca são distribuídas para cidades que não receberam imunizantes da Pfizer. É o caso de Patos de Minas. O município recebeu 2.840 vacinas somente da AstraZeneca. A seguir aqui no NTV News, a gente fala da entrega da declaração do imposto de renda, que entra na contagem regressiva para encerrar o prazo. E a iniciativa de moradores que assumem cuidados do estádio do Vila Rosa. O estádio do bairro Vila Rosa foi reformado, um gasto de R$200 mil. Mas quem mantém os cuidados constantes no local são os próprios moradores do entorno. No dia 24 de junho de 2020, o estádio municipal Edson Nunes de Paula, que fica no bairro Vila Rosa, foi reaberto à comunidade, após ter sido depredado e até utilizado por usuários de droga. Isso aqui era tudo quebrado, era tudo arrebentado. Usava, agora não tem não, que eu corro com isso aí. A reforma do campo foi feita com recursos do Ministério do Esporte e o valor total da obra é de R$ 239.603,25, sendo R$ 237.137,42 provenientes da União e, em contrapartida, R$ 2.465,83 do município. Passados-se anos desta reforma, hoje quem cuida deste campo é o seu Laerte, que todos os dias está por aqui. Por enquanto está tudo conservado até agora, né? Põe para molhar, pó da grama. Quem também ajuda como voluntário é o Jean, filho do Laerte, que pontua que, apesar do lugar estar conservado, há problemas como o aparecimento de pragas. O campo está sendo tomado por uma praga e a gente não tem conhecimento, né? Aí com uma poda, essas coisas assim, cuidar a gente da infraestrutura, limpar, a gente deixa tudo limpinho, arrumadinho para ter jogos, a gente realiza jogos aí beneficentes para estar ajudando as pessoas carentes. A gente tem o nosso time aqui do bairro aqui, que a gente joga aqui também no campeonato aqui que a gente faz, junta alimento, ajuda pessoas com remédio, com tudo, bicicleta, o que precisar. Na terra vem muita semente, praga, né? Veio para muita praga aí, igual a semente tá vendo aí, ó. Tem lugar que tá bom, tem lugar que tá ruim, que é porque a terra veio com semente, veio misturado. O pedido é para que haja melhorias e que o poder público olhe para o local e reconheça os voluntários que abrem mão de negócios pessoais para cuidar de algo público. A gente trabalha durante a semana, né? Aí, final de semana, dia de sábado, domingo, a gente sempre tá aqui trabalhando. Se vocês passaram por aqui, vão ver a gente trabalhando aí, fazendo uma poda, fazendo a limpeza da arquibancada, pintando uma coisa que tá estragada. Até lâmpada a gente troca aqui por nossa conta. Entendeu? Aí eu queria ter um apoiozinho da prefeitura lá, ver o que pode estar fazendo para a gente ir, que a gente não quer deixar isso aqui acabar como acabou da última vez, anos atrás. A gente não vai deixar, a gente tá na luta, a gente precisa só de um pequeno apoio aí.
Faltam poucas horas para encerrar o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Termina às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, para quem não quer pagar multa. O envio das informações para a Receita Federal deve ser feito até às 23h59 da data limite, ou seja, até esta segunda-feira. A expectativa de entrega de declarações em Patos de Minas é de 30 mil contribuintes. Até o momento, cerca de 28 mil realizaram o processo. Tinha uma expectativa de prorrogação, mas o presidente da República vetou, então hoje encerra a entrega. Aqui em Patos de Minas já recebemos em torno de 28 mil declarações, sendo que a expectativa é de receber até 30 mil. Ou seja, ainda tem em torno de 2 mil contribuintes pendentes da entrega da declaração 2021. Quem deixou para a última hora, o prazo vai até às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Quem não juntou a documentação, está com parte da documentação, a gente orienta que não pode perder o prazo. Entrega a declaração mesmo com ausência de algum dado e após o prazo, e a hora que ele tiver posse dessa documentação, ele faça uma retificação. A principal orientação é fazer a entrega mesmo que fiquem pendências, pois é possível fazer a retificação do documento. A questão da retificação das alterações, ele não tem prazo, tem até 5 anos, ou até a Receita intimá-lo. Se a Receita intimar o contribuinte, uma vez intimado, ele não consegue mais retificar. Aí ele tem que cumprir as intimações apresentando os documentos para a Receita Federal. Além disso, quem perder o prazo vai pagar multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido, além de outras penalidades. Quem não cumprir o prazo de hoje terá o CPF suspenso, com essa pendência de omissão da declaração, e quando ele for fazer a entrega, ele vai estar sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. Ela é baseada no imposto devido, então essa é a multa mínima. Então a gente orienta que mesmo que não consiga, repetindo, toda a documentação, que faça a entrega e posteriormente complete a declaração para evitar as multas e as demais sanções. Tá quase, né? Tem gente que deixa para a última hora, outros se anteciparam, mas tem muita gente ainda para entregar, até às 23h59. A seguir, aqui no News, a gente fala da previsão do tempo. E motorista de caminhão boiadeiro morre em acidente na BR-365, próximo a Patos de Minas. Buraco na pista pode ter sido a causa. Animais na pista foram a causa de um acidente na madrugada desta segunda-feira na MGC 354, no município de Patos de Minas. Ninguém ficou ferido e o dono de 4 bovinos não foi encontrado pela polícia. O motorista do caminhão disse que saiu da cidade de Presidente Olegário com destino à cidade de Serra do Salitre e que no trajeto deparou com 4 animais bovinos na pista. Ele disse ainda que tentou desviar, porém bateu em um deles. Com o impacto, o animal morreu e o caminhão teve danos na parte frontal. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, apesar dos esforços, não foi possível encontrar o dono dos animais. O motorista e o passageiro não se feriram. Com as documentações regulares, o caminhão foi liberado e a ocorrência registrada. A motorista de um caminhão boiadeiro morreu na noite deste domingo na BR-365, próximo a Patos de Minas. A causa pode ter sido por conta de buraco. A pista precisou ser interditada e só foi liberada na tarde desta segunda-feira. Carreta carregada com gado e cavalo com placas de Monte Carmelo tombou após a motorista de 36 anos tentar desviar de um buraco. Roseli Carmela da Silva teria saído para o acostamento e tentado voltar para a pista, porém perdeu o controle e tombou às margens da rodovia. 2 médicos que passavam pelo local confirmaram o óbito da mulher. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e retirou o corpo da vítima das ferragens. A perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal realizou o controle do tráfego de veículos até a retirada da carreta da pista. Roseli era natural de Goiorê, Paraná e morava em Coromandel. O IMET emitiu um alerta que pode ocorrer tempestade de 20 a 50 milímetros até esta terça-feira na região. Não deve haver mudança na temperatura. Confira mais detalhes. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color.
No alerta do IMET para a tempestade na região, há ainda o indicativo de que podem ocorrer ventos intensos e queda de granizo. Em Patos de Minas, a previsão do tempo indica chuva isolada para terça-feira e variação na temperatura de 19 a 30 graus. Em Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba, a máxima alcança 29 graus. Em Presidente Olegário, a temperatura varia entre 20 e 32 graus. Em Lagamar também chega a 32 graus, mas a mínima começa em 21, segundo o IMET. A seguir, tem análise da notícia aqui no News. Copa América transferida para o Brasil divide opiniões. Ao vivo nós vamos conversar com o infectologista Unai Tupinambá sobre a decisão e outras questões relacionadas à Covid-19. E o que diz a Prefeitura de Patos de Minas sobre a fila e até a falta de controle de distanciamento das pessoas que foram receber a vacina contra a Covid-19. É já já. Em Patos de Minas, você tem uma clínica completa para te atender, viu? A clínica Medic Mais, com atendimento de médicos, realização de exames e dentistas. Aproveite, essa é a Semana da Mulher na Medic Mais, viu? Passe lá, porque consultando com a médica ginecologista, você ganha na hora seu exame preventivo por apenas R$ 148. Ligue e agende o seu horário. Na Medic Mais, você e sua família têm saúde de qualidade e acessível. Todas as especialidades médicas, dentistas, estética e, claro, aqui você também faz seus exames. Tudo em um só lugar, sem precisar ficar em filas. E o melhor, pagando pouco. Atendimento humanizado, equipamentos de ponta e todo o controle de esterilização. Procure a Medic Mais e faça seu cartão Saúde Familiar. Saúde para toda a família. Medic Mais, a clínica do seu coração e do seu sorriso. A fila para receber a dose contra a Covid-19 ficou enorme durante toda a segunda-feira em Patos de Minas. Em alguns momentos, teve aglomeração. E a fila enorme não diminuiu ao longo da segunda-feira em Patos de Minas. Nem o sol forte, à espera de cerca de 1h30, desanimaram a busca pela dose da esperança. Pessoas com comorbidades ou que perderam a vacina no dia marcado esperavam pela dose. Dentro do projeto Saci, um pequeno corredor leva a anotação de dados no cartão e a sala de imunização. Com pouco espaço e sem orientação, aglomeração. De acordo com a Prefeitura, somente hoje foram aplicadas 900 primeiras doses, 50% mais que a média diária do grupo de comorbidades, além da presença de faltosos de convocações anteriores. Por isso, a formação de fila e atendimento mais demorado. A Prefeitura também argumenta que a vacinação das pessoas com comorbidades é mais lenta, pois é necessária a conferência da documentação em razão do laudo médico exigido. Sobre o distanciamento na fila, sempre que possível são feitos lembretes aos pacientes, mas a Secretaria buscará formas de direcionar um servidor específico para este trabalho e salienta que quem aguarda sabe da necessidade de manter distância e também deve colaborar. A nota da Prefeitura termina dizendo que as equipes de saúde trabalham com todo o esforço para prestar o melhor e mais rápido atendimento. Assunto que abre a nossa análise da notícia desta segunda-feira com a participação de Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Olá, Daí. Boa noite para você, boa noite para o nosso telespectador. Fila grande, espinhoso isso aí. Fila enorme. Fila enorme. Assunto espinhoso isso aí, porque é uma coisa que depende da boa vontade do poder público, né? De não deixar a aglomeração, podia dividir isso aí em outros pontos de vacinação na cidade para não formar fila. Porque é o seguinte, se a pessoa já tem uma comorbidade, já tem uma doença, às vezes essa doença não o faz ficar em casa. Não, ele tem a possibilidade de sair, de ir lá procurar a sua vacina, mas vai sofrer muito mais lá na fila debaixo do sol, vai sofrer muito mais lá na fila esperando com paciência, a demora que se tem para chegar a sua hora para vacinar.
Eu acho isso uma falta de respeito. O poder público sabe que está mexendo com gente, ou velho ou doente, sabe? Ou idoso ou doente. Essas pessoas precisam de um atendimento especial, de uma atenção especial. Nem não é um atendimento especial, é uma atenção especial, né? E podia dividir isso aí em mais pontos, 3, 4 pontos na cidade, ou dividir a cidade por setores, em 4 setores da cidade. Mas, infelizmente, não é assim, né? Tratam o povo de qualquer maneira, pode tocar porque o povo vai ter que ir lá tomar a vacina mesmo, então, de qualquer jeito que a gente fizer, tá bom, nós já estamos dando a vacina, sabe? É um pensamento meio cruel para o povo aí. Gui, vamos trocar o assunto, mas ainda envolvendo essa questão da pandemia, porque a Copa América, agora a gente fala de futebol, de 2021 vai ser realizada no Brasil, né? Foi definido hoje. Uma reunião na manhã desta segunda-feira definiu a mudança. O torneio seria na Argentina, né? Mas o agravamento da pandemia no país obrigou a alteração. A Copa América está marcada para começar no dia 11 de junho, já, né? Daqui a pouquinho. Enquanto isso, a bola segue rolando aqui no Brasil. E o começo do Brasileirão não foi nada bom para os times da capital mineira. Vamos dar uma olhada. O Cruzeiro, vamos começar a história, né? Falando do Cruzeiro no sábado. Jogou contra o Confiança, lá em Aracaju, e perdeu por 3-1. Um jogo que é para ser apagado da memória do torcedor do Cruzeiro. Ou então, ser mantido para que o Cruzeiro não repita os mesmos erros. O Cruzeiro saiu perdendo com esse gol de pênalti de Neto Berola, cometido pelo goleiro Fábio. Pouco tempo depois, o Cruzeiro teve o volante Adriano expulso em decorrência do segundo cartão amarelo. Mais ou menos 1 minuto depois, o Fábio foi expulso depois de pegar a bola fora da área. Ele ainda tentou alegar que não, mas realmente ele pegou a bola fora da área e foi expulso. O Cruzeiro terminou o primeiro tempo com 9 jogadores em campo e foi assim até o fim da partida. Mas mesmo assim, o time conseguiu o empate com esse gol de cabeça do Guilherme Bissoli depois da cobrança de escanteio. Porém, o time do Cruzeiro não suportou a pressão da equipe da casa e acabou sofrendo o segundo gol de Cristiano, fazendo 2-1 para a equipe do Confiança. Já nos acréscimos, o Daniel Penha fechou o placar para a equipe do Confiança. O técnico Felipe Conceição tentou minimizar o fracasso do Cruzeiro na estreia. Por incrível que pareça, com 2 a menos, criamos situações de gol, empatamos a partida, fomos agressivos e eu prefiro me agarrar nesse aspecto, porque é o aspecto que fica na demonstração de força desse elenco. E no Mineirão, onde o Diego Tardelli se despediu da torcida atleticana, o contrato dele se encerra hoje, não vai permanecer mais na equipe do Galo, o Atlético até que saiu na frente com um gol de pênalti, marcado pelo Hulk. Esta marcação foi muito contestada pelos jogadores do Fortaleza, mas confirmada pelo árbitro da partida. 1-0 permaneceu até o intervalo. Mas na segunda etapa, Iago Pikachu entrou em campo para virar para o Leão do Pici. Neste contra-ataque, o meia recebeu, bateu forte para empatar. Nos acréscimos, ele de novo. Pikachu deixou a defesa do Galo caçando o Pokémon e virou o jogo para o Fortaleza, decretando a derrota atleticana no Mineirão. Cuca reconheceu que o time não esteve bem. Tomamos 2 gols de contra-ataque, né, sabendo que a equipe adversária é uma equipe rápida e que nós demos ao adversário a arma que eles queriam. E em Curitiba, na estreia do Coelho na Série A do Campeonato Brasileiro, o time amargou a derrota para o Atlético Paranaense. O gol da derrota saiu neste cruzamento da esquerda que Carlos Eduardo apenas completou para o gol, sem chance para o goleiro Matheus Cavicchioli. O técnico Lisca analisou, assim, o primeiro jogo do América no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Realmente o jogo estava bem controlado, um jogo bem parelho. Também, assim, não foi um jogo que a gente conseguiu ser muito superior ao adversário, mas um jogo bem tático, bem equilibrado, poucas chances para os dois lados. Eram estas as informações do esporte nesta segunda-feira aqui no Jornal Minas, Ruth. Pois é, falta de distanciamento, você viu aí os jogos do fim de semana, falta de distanciamento para receber a vacina, Copa do Brasil, e aí a gente está falando de futebol ainda, a proximidade de uma terceira onda, estamos falando de saúde e outras questões que a gente vai agora conversar com o médico infectologista e professor de medicina da UFMG, o Dr. Unai Tupinambás, que conversa conosco hoje aqui no nosso
análise da notícia juntamente com o Gui Boaventura, né? A gente dividindo tela aí para a gente falar desses assuntos. Doutor Unai, boa noite. Boa noite a todos. Gui, nós temos aí essa questão, né, Gui e doutor Unai? Temos aí questões diferentes para tratar num momento como esse, como a gente recebe... A gente já está em meio a competições de futebol, e aí a gente tem mais uma Copa América numa possibilidade de terceira onda, doutor Unai, Gui. A gente viu essa notícia com grande surpresa, estarrecedora, é uma falta de respeito até. A gente tem aí batendo recorde de morte, o Brasil é um dos países que mais mortes, né? Nós chegamos a 462 mil mortes, nós estamos à porta aí de um recrudescimento da pandemia. A gente tem o outono, tem essas variantes novas, tem os casos aumentando, tem a vacinação muito lenta, e agora, assim, nos pegou de surpresa que o governo está querendo trazer, parece que não foi confirmado ainda, não sei, trazer a Copa América para aqui no Brasil, que vai ser, talvez, a gota d'água que estava faltando. Lembrando que os serviços de saúde estão, sim, não conseguimos controlar a taxa de ocupação de serviços de saúde. Se caso, ao que tudo indica, a gente tem um recrudescimento dessa pandemia agora, vamos ter colapso novamente, vai faltar medicamentos para tratamento de intubação desses pacientes, vai faltar leitos, pessoas vão continuar morrendo na fila, aguardando vaga para internação. A gente pode dizer, então, que há um risco muito sério numa possível realização dessa competição, né, doutor? Sim, claro. Claro, você não consegue materializar o jogador de futebol dentro do campo, né? Tem toda a estrutura em volta daquilo ali, né? São jogadores que vêm de vários países diferentes. Engraçado, você vai ver assim, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, né, e o Brasil, claro, né? São países que estão assim, com o maior número de casos, né? Isso, mas o que mais nos assusta é isso, são países que estão batendo recordes. Infelizmente, você pega o exemplo do Chile e do Uruguai, que vacinam mais que o Brasil, né? E eles estão tendo mais casos proporcionalmente por milhão de habitantes do que o Brasil. Então você veja, a vacinação só não é suficiente nesse momento, nós temos que ter vacinação e outras medidas não farmacológicas, o distanciamento físico de 2 metros, evitar aglomeração, usar máscara de boa qualidade, lavar as mãos. Foi isso que conteve a pandemia na Inglaterra, né? O primeiro-ministro britânico disse que não foi só a vacina, que lá vacinaram, que infelizmente lá conseguiram sair daquela maré ruim que eles estavam lá. E também foi nos Estados Unidos, demorou um pouquinho mais, né? Eu lembro que no início da vacinação, lá eles cometeram aumento de casos, porque as pessoas flexibilizaram antes da hora. Então as pessoas têm que entender que para a gente sair disso, tem que ter pelo menos 80% da população vacinada, né? E, como eu disse, nós estamos entrando no outono, nós estamos entrando nesse momento, né, que as pessoas ficam mais fechadas por conta do frio, né, e do inverno, né? Não que o coronavírus, o Covid precisa disso, mas aumenta, facilita, né, que vai acabar impactando muito na internação hospitalar. Então eu tenho muito receio que vai acontecer com o Brasil nesse mês de junho agora. Pode ser ainda pior do que foi abril, né? Gui. Bom, doutor Unai, prazer falar com o senhor mais uma vez, boa noite. Boa noite. Em relação à Copa América, a gente tem que falar ainda em cima de uma dúvida, né? O ministro da Casa Civil deu uma entrevista agora há pouco lá em Brasília, dizendo que ainda não tem nada certo e que vai dar uma declaração amanhã, e amanhã sai a decisão se o Brasil vai sediar ou não essa Copa América. Mas, de qualquer forma, o doutor, é muito perigoso isso aí. São admitidos 65 membros, uma delegação de time, são 10 times, são 650 pessoas indo e vindo, e aí a exigência dessa vacinação para todos os jogadores, para todos os membros da delegação. Mas esse período que nós temos de hoje até o dia 11 para o início da competição, e aí esses times, essas delegações têm que chegar mais cedo, têm que chegar com antecedência, pelo menos 5 dias, 4 dias antes de começar. O senhor acha que esse documento de vacinação, quem chega lá com o cartão de vacinação em dia, vacinei, quero entrar nessa competição, estou vacinado. O senhor acha que esse período garante essa imunização? Olha, vamos pensar assim,
Claro, assim, se a pessoa está vacinada, a chance diminui bastante, né? Assim, agora, se ele começar a vacinar hoje, para o dia 11 estar aqui, não adianta nada, adianta muito pouco, né? A proteção é pequena. E o que me assusta mais é a gente discutir isso nesse momento, sabe? É muito triste ver o desprezo que as autoridades sanitárias de Brasília, não só as autoridades sanitárias, mas o desprezo que as autoridades de Brasília têm com a vida, né? Nós estamos tendo 1.800 mortes por dia desde o início da pandemia, né? E mais, se essas pessoas estão vacinando, elas estão furando a fila do estado do país dela. Quer dizer, a vacina tinha que estar em quem precisa da vacina. Quem está precisando mais da vacina são os mais vulneráveis. E eles não são mais vulneráveis, os atletas não são mais vulneráveis, vamos combinar. Né? Então, assim, inclusive está tendo um movimento no Japão, né, para cancelar a pandemia. Lá parece que o número de casos voltou a aumentar. Então não é atividade essencial, não é atividade essencial. Nós não estamos no meio de uma catástrofe sanitária, as pessoas não estão entendendo, é como se fosse uma guerra. É uma guerra química, é um Chernobyl químico, né? Biológico, desculpa. É um Chernobyl biológico, tá? E o vírus está circulando em muita intensidade. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, em Minas Gerais está numa situação complicada. O sul de Minas está tendo a ocupação está muito elevada de ocupação de leitos. Você me vem com uma história de Copa América, né, tudo do campeonato, sabe? Eu acho que é um descaso, um desprezo, uma falta de respeito com a população brasileira, não só brasileira, porque se eu não controlo a pandemia no Brasil, eu não vou controlar no mundo. Porque se nós estamos aqui sendo um celeiro de novas cepas, essas cepas que possam aparecer no Brasil, elas vão para a Europa, para a América do Norte, para a Ásia. Então, assim, eu acho que pega muito mal para o Brasil, sabe? Pega muito mal. E a gente, como eu venho falando, desde o início da pandemia nós viemos errando. E nós insistimos no erro, e agora mais esse. Não precisava disso, sabe? Quase ser desanimador, sabe? É um absurdo. É um absurdo. Agora, doutor, em relação ao que o senhor está falando aí, a essas variantes, quer dizer, o senhor como infectologista, como autoridade no assunto, não fica com mais medo ainda, porque esse ir e vir de países diferentes, o caso da Argentina, por exemplo, em relação à transmissão dessas variantes, é um momento de terror, não? Claro. Então você veja, a cidade sede, eu estava olhando, acho que Cuiabá, São Paulo aceitou, e Manaus que está à porta de uma catástrofe, outra catástrofe em Manaus, né, assim, é impressionante. E essas variantes, a gente não sabe, né, por exemplo, a última variante foi detectada, né, chama Delta, variante Delta. A gente não está falando mais o nome do país, porque ela pode aparecer em qualquer país, ela já apareceu, e ela apareceu apareceu no Brasil, apareceu muito na Argentina, né, e ela, para vocês terem uma ideia, ela é 50% mais intransmissível do que a primeira variante que apareceu, a alfa. Né? A OMS mudou hoje, é alfa, beta, gama e delta, né, nessa ordem de aparecimento. Né, para a gente parar de falar de países, porque realmente é uma idiotice falar de países, porque o vírus ele busca o caminho melhor para ele. Então, se a variante apareceu na Inglaterra, na África do Sul, no Brasil ou na Índia, com certeza ele vai aparecer em outros lugares se tiver muita gente infectada. Né? Então você veja, essa variante Delta, a última que apareceu, foi detectada primeiramente na Índia, ela chega a ser 50% mais infectante que a variante Alfa, que é a variante que apareceu pela primeira vez detectada na Inglaterra. Né? E já era 50% mais infectante do que a cepa original, vamos dizer, o vírus original, canônico, né? Vamos dizer assim. Então você veja, eu preciso de menos vírus para causar infecção. Então, assim, realmente a gente fica muito preocupado. A gente não sabe ainda qual é o comportamento dessa última variante, se ela vai mais agressiva, se ela vai evadir da resposta imune da vacina. Parece que não. A gente não tem dados mais fortes para falar sobre isso. Mas, em todos os casos, não é uma atividade essencial, vamos combinar, né? Não dá para ser. Inclusive, a gente se questiona se o campeonato tinha que dividir e continuar, o campeonato brasileiro, por exemplo. Né? Colocando esses jogadores, agora foi vacinado, não sei se foi vacinado, eu acho que eles não vacinaram. Então, se nós temos que caminhar para ampliar a vacinação, se nós conseguimos vacinar 80% da população brasileira, aí sim a gente fica um pouco mais tranquilo, não vou falar folgado, não, né? Que não ficam, a gente fica mais tranquilo diante desse vírus, né? Que a gente está ainda
vocês vejam, a ocupação de leito nunca ficou abaixo de 70%, hoje está para cima de 80%. Isso qualquer coisinha você explode, você colapsa o sistema de saúde. Agora, doutor, eu queria fazer duas colocações e mais uma pergunta aí para o doutor Unai. Primeiro é o seguinte, em relação a essa Copa América, há uma certa tranquilidade, porque já há uma movimentação em Brasília e o Supremo Tribunal já está, inclusive, com as barbas de molho, porque vai haver uma judicialização dessa decisão. Sim. Isso é ponto pacífico. Não, isso vai bater lá para a Justiça decidir e esperamos que a Justiça decida. Em relação a uma outra colocação, em relação a essa vacinação dessas delegações, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a delegação do Brasil, será que o PNI vai quebrar o protocolo para vacinar membros paralelos que vão trabalhar na Comissão do Brasil, que vai trabalhar nessa delegação do Brasil? Agora, a pergunta que eu quero fazer para o senhor, doutor, é o seguinte: nós estamos mesmo, de verdade, à beira ou caminhando para uma terceira onda e que pode ser pior do que foi a primeira e a segunda, principalmente que a segunda onda? Olha só, eu não gostei de falar de ondas, porque, veja, assim, o Brasil nunca, se você for muito rigoroso, o Brasil nunca teve ondas, ele teve uma só. Né? Se vamos pegar a primeira onda, ela sobe, como se sobe 10 degraus, a gente desce 4 degraus, estabiliza e libera tudo e vai, a vida continua, segue normal. Aí sobe mais 10 degraus, vamos dizer que seria a segunda onda, segundo andar, vamos dizer assim. Aí sobe 10 degraus, desce 4 degraus, né? Que fica, quando você desce 4 degraus, fica mais alto do que o pico daquele primeiro andar ali, claro, fica mais alto, estabiliza no platô, o Brasil flexibiliza, as coisas voltam ao normal, fica aquela confusão toda, aquela narrativa toda confusa, a população, claro que está confusa, né? Aí agora o que acontece? Estabiliza, flexibiliza, sobe, seria, né, agora a terceira etapa dessa pandemia. Então hoje nós estamos pior do que a primeira fase, quando estava no pico da primeira fase, da segunda onda. Então hoje você pega um número tão pior do que a segunda onda. Então assim, eu não sei se pode falar em ondas, é como se fosse inundação, sabe, inundação que vem ondas de todos os lados, parece que a água ela fica no queixo, ela sobe um pouquinho da boca, fica no queixo, sobe um pouquinho da boca. Então, sim, eu acho que nós já estamos muito ruim hoje. Né? Já estamos muito ruim. Tá uma história. Você vai nos hospitais, está 80% de ocupação. Olha, 80% de ocupação é como se fosse beira de colapso. E mais, tem 1 ano e 6 meses, 1 ano e 4 meses que as equipes de saúde, tanto dos postos de saúde quanto dos hospitais, estão extremamente cansadas. Né? E mais, tem as outras doenças que não estão dando folga, né? Porque o ano passado ficou sem controlar direito a hipertensão, diabetes, enfim. Né? Essas outras doenças vão continuar aparecendo e vão aumentar. E vai aumentar o que agora? Aumentar a gripe, a influenza, H1N1 vai aumentar, porque a campanha de vacinação não a adesão foi pequena, então nós vamos impactar mais. Então, ou seja, está tudo errado, né? Assim, a gente tem que começar a acertar, caso contrário, aquela profecia de ter 600 mil mortes no final de agosto, ela pode se concretizar. E mais, só para terminar essa parte, desculpa, os trabalhos dão conta que se o Brasil tivesse um desempenho mediano, né, no enfrentamento da pandemia, que o Brasil poderia ter um desempenho muito melhor do que Natal. Hoje o pior país de enfrentamento da pandemia, de cada 4 mortes, poderia evitar 3. Então, assim, imagina, 75% das pessoas que morreram não eram para estar mortas. O nosso amigo, o nosso parente, nosso pai, nossa mãe, nossa filha, nosso filho, nosso colega do trabalho, isso é muito grave. Doutor Unai, nós mostramos agora há pouco aqui no NTV News a vacinação de hoje para comorbidades em Patos de Minas, abrindo essa semana aí, com um número muito grande de pessoas procurando a imunização. E ali sem um controle, né? Muito próximo, em certos momentos, inclusive com aglomeração. Isso, nesse momento da imunização, também é risco? Isso é um dado interessante, porque pode acontecer a infecção naquele momento ali. Né? Claro que as pessoas esperam que as pessoas tenham feito fila fora, na rua, que aí tem menos chance. Né? Lembrando isso, ambiente aberto, a transmissão é muito pequena, né?
e de máscara, então melhor ainda, mas a gente fica com medo disso, eu não vi essas imagens, mas se as pessoas estão aglomerando dentro das unidades de saúde, ele pode ser um ambiente de transmissão, sim. Nem aquela vacina que você tomou hoje, se eu pego o vírus daí há 2, 3, 4 dias, eu posso ter um quadro normal, a vacina um quadro, né, de evolução típica, né, que a vacina não deu tempo de produzir anticorpo. Né? Então as pessoas têm que ir com cuidado, né, ir com 2 máscaras, né, manter distanciamento, lavar as mãos, dentro do ambiente fechado, ficar em silêncio, porque quando a gente está falando, né, eu elimino mais partículas virais do que eu tivesse em silêncio, né, aquela etiqueta respiratória, enfim. Né, eu acho que a gente, por se tratar do serviço de saúde, a gente espera que a gente tenha tido um controle, né, dessas medidas não farmacológicas, mas é um lugar de risco, sim. Doutor, agora, a gente... Daí, pois não. Só mais uma pergunta para o doutor Unai, para a gente não deixar escapar essa oportunidade, viu, doutor, da sua presença aqui conosco. Quando a gente pensa que a coisa não pode piorar, e aí vem uma outra notícia que te coloca mais uma pulga atrás da orelha, em relação a esse fungo preto, que pode ter tido um caso, numa morte em Manaus, por exemplo. Isso pode ser importado para o Brasil? Isso realmente preciso da gente temer aí uma onda desse fungo preto junto com essa questão do coronavírus, doutor? Olha, assim, esse fungo preto, assim, esse fungo e outras doenças infecciosas que aparecem nos pacientes graves, elas existem, nós temos ele aqui, né? Mas vejam, ele porque o Covid, a infecção pelo Covid, ela num certo momento, ela baixa a imunidade, né? Ela baixa a imunidade. Se você usar um antibiótico na hora errada, você pode selecionar alguma bactéria mais agressiva. Então, o antibiótico deve ser selecionado no momento certo. E aí, se você usa no momento errado, a história natural do Covid mostra que tem uma queda da imunidade nos primeiros dias da infecção. Então, essas infecções, esse fungo preto, por exemplo, que você está falando aí, né, e outros fungos, eles são germes oportunistas, e pode aparecer. Mas eu acredito que não vai ser o grande problema, não é o nosso grande problema da Covid, não é, com certeza não é. O nosso grande problema da Covid é isso, é uma média de casos diários, continuar 61 mil casos por dia, uma média diária de morte, manter 8.800 mortes, né? Então isso que é o problema, né? As pessoas estão morrendo de Covid mesmo, da complicação da própria Covid, que às vezes nem dá tempo de manifestar essas infecções oportunistas que claro, ela é grave e pode perpetuar aquele fungo naqueles ambientes hospitalares e eventualmente ter, né, um surto de alguma das infecções. Mas, veja, eu acho que a gente tem muito mais coisas mais complexas e graves até chegar nessas infecções oportunistas mais graves também. Doutor, para a gente encerrar, a gente está num momento em que o Estado autorizou, de acordo com o PNI, né, os municípios que terminaram ali a vacinação das pessoas com comorbidades podem avançar para vacinar os professores, pessoal da educação. Nós estamos aí no momento certo dessa imunização, ou isso já deveria ter ocorrido em meio a algumas cidades que já começam a retornar aí com o ensino presencial? Então, a gente falava sobre isso, né, que eu acho que devia ser priorizado os professores, né? Um país que preza a educação, eu acho que os professores e as professoras deveriam ser priorizados na campanha de vacinação. E que bom que estão vacinando agora, né? Que bom que elas começaram a vacinar agora, e a gente espera que a gente avance rápido na vacinação desses professores e possamos voltar ao ensino presencial, porque a gente tem percebido um aumento da diferença social muito grande com essa pandemia. E tem muito por conta das escolas, porque as escolas particulares, elas, de certa forma, conseguiam adaptar de forma bem interessante, vamos dizer assim, esse ensino remoto, né? A gente sabe que nas escolas públicas tem dificuldade de acesso à internet, às vezes até a escola disponibiliza aulas online e tudo mais, mas o aluno na ponta, naquela casa, é um computador, às vezes é um celular, né? Tem várias pessoas precisando daquele aparelho, quer dizer, você vê que a iniquidade ela ficou acentuada. Então, se a gente conseguir vacinar, proteger os professores, as professoras e todo o corpo técnico, né, vai ser muito bom para a gente poder avançar na flexibilização dessas escolas e, né, diminuir um pouco dessa desigualdade social que a gente viu, que só aumentou na pandemia.
Doutor Unai Tupinambás, muito obrigado por sua participação aqui no NTV News. Mais uma participação, uma ótima participação, diga-se de passagem. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Prazer foi nosso. A gente continua, Gui, com a nossa análise da notícia e vamos falar dos números da Covid, né? O Boletim de Patos de Minas desta segunda-feira traz 110 novos casos de Covid-19 em relação ao último informe de sexta-feira. Os registros compreendem o período de 19 a 31 de maio, de acordo com o boletim. O percentual de cura, observando aí, permanece acima de 94%. Não foi confirmado hoje que nenhum óbito, né? Entretanto, aumentou a taxa média de novos casos, que agora se aproxima de 30. Pois é, mas esse boletim diz que essa contaminação foi no período de 19 a 31 de maio. Isso. Então estamos tranquilos. Estamos abaixo da média dos municípios, como o Carmo do Paranaíba, por exemplo, que já registrou mais de 30 por dia de pessoas contaminadas, né? Se nós estamos aí com 110, nós temos em torno de 10 por dia nessa conta aí. Então, uma conta até razoável para os números que estão sendo apresentados aí, para os números de internados aqui em Patos de Minas. Um detalhe importante, Daí, eu tenho falado sistematicamente com alguns laboratórios, né, e essa média de positividade dos exames, o número de exames já subiu, né, subiu bastante nos últimos dias, as pessoas indo atrás para testagem, e o número de infectados por dia já subiu muito, né? Se você contar que numa média aí, ter subido em torno de 100%, né, os casos de um dia de positividade em um dia, é muito. Se você lançar essa média para todos os laboratórios da cidade, nós temos uma média de positividade aí nesses exames muito alta em Patos de Minas, e não é o que reflete esses números aí apresentados pelo boletim da Covid-19 da Prefeitura. A gente olha também o boletim que mostra as internações, Gui, e aí você tem os leitos clínicos, tanto os públicos quanto privados, com esses percentuais em relação ao de sexta-feira. Nós temos uma variação aí, né? Eu não tô vendo a data desse, mas o primeiro é dia 30. Primeiro de sexta-feira. O primeiro é de sexta-feira. Isso. Esse de 106 aí é de sexta-feira. Baixou para 60% hoje, 64% isso nos públicos e privados, né? Isso. Não dá para... Baixou de 106 para 87% clínico e de 126% para 83% UTI. Não, isso aí é de sexta-feira. Sexta-feira. Tá certo. É do dia 31, né? Em relação ao dia 31. Hoje nós tivemos a 126. Na volta do dia, hoje, por volta de meio-dia e pouco, o número era 126 internados em leitos clínicos, né? Então, esse número está numa variação e nós estamos num patamar acima de 80%, conforme o doutor Unai declinou aí, e ele é infectologista, ele sabe dessas coisas aí, ele é técnico para falar a respeito disso. Estamos à beira do colapso. Acima de 80% é a beira do colapso. Esse é o número que está na tela, inclusive, Gui. 106 no dia 28, 126 hoje. E os de UTI, 87 dia 28 e 83 hoje. Ok? Pois é. Então, justamente isso. É porque essa colocação aí me confundiu um pouco, me perdoe, mas os números não muda nada no que eu falei. Né? Não muda nada no que eu falei. Esse percentual de internação de 126% hoje em leitos clínicos, é uma média alta para essa semana. Nós começamos esta quarta semana acima dos 100% de internação em leitos clínicos. Começamos a quarta semana acima de 80%, ou girando em torno dos 80% em relação à internação de UTI,
E isso são números péssimos, são números ruins para Patos de Minas. Não muda o que eu estava dizendo aqui em relação à previsão desses números. São números ruins, são números preocupantes para a nossa região. Sim. Vamos fazer uma parada rápida aqui. A gente vai para o intervalo. Já a gente volta para falar da celebração dos acordos pelo Ministério Público Federal e com isso fiscais iniciaram estudos de detecção de odores na ET do Quebec. Após a celebração dos acordos pelo Ministério Público Federal, fiscais deram início aos estudos de detecção dos odores na estação de tratamento de esgoto no bairro Quebec, em Patos de Minas. O objetivo é apresentar um mapa com os principais pontos afetados para que sejam dadas soluções para eliminar o fedor. Foram 4 acordos celebrados na semana passada pelo Ministério Público na ação que apura as responsabilidades dos transtornos causados pelo mau cheiro e outras irregularidades nos residenciais Quebec 1, 2 e 3 em Patos de Minas. O primeiro, sobre a destinação do lodo produzido pela ET. O segundo acordo é a capacitação de voluntários para identificar a intensidade dos odores. O terceiro, realização de análise técnica sobre os impactos negativos sofridos pelos moradores em sua saúde com devidas providências. E o quarto, um estudo da situação da ET e a apresentação de um anteprojeto com medidas corretivas para eliminar ou reduzir os odores. Nesta segunda-feira, uma equipe de fiscais deu início aos estudos de identificação desses odores. A gente fez uma campanha pela manhã, tanto no residencial quanto dentro da ET. Repetimos essa campanha na parte da tarde e a mesma coisa vai ser feita na terça, quarta, quinta e sexta. Então, com isso a gente pretende identificar os níveis, as concentrações de odores, tanto no bairro quanto dentro da ET, em diferentes momentos do dia e em diferentes dias da semana. E a partir daí a gente fazer uma modelagem matemática e depois propor uma solução para controlar o odor dentro da ET, para baixar esses níveis a valores que sejam toleráveis pela população. Só para a gente complementar, o senhor me explicou também que foi feita uma reunião com alguns moradores, justamente para 2 técnicas serão realizadas para identificar os odores e quais os níveis de intensidade deles. Nas últimas semanas, algumas reuniões foram realizadas com moradores de diferentes partes do bairro Quebec, a fim de analisar a percepção deles sobre os odores e dar início aos estudos. No primeiro dia de visitação, os níveis identificados foram abaixo do relatado pelos moradores, talvez pela posição do vento em relação à ET. Mas esse foi apenas o primeiro dia. Somente ao final das pesquisas será possível apontar os pontos críticos e as possíveis soluções. Essa é uma primeira constatação, mas não dá para tirar nenhuma conclusão ainda. Por isso que a gente vai repetir isso, várias medições essa semana. A gente volta depois, possivelmente em agosto, para a gente tentar pegar uma condição meteorológica diferente, da que a gente está pegando agora no início de junho. Então são duas grandes campanhas em datas estratégicas, exatamente para a gente tentar pegar diferentes condições meteorológicas para entender exatamente, não apenas os níveis, mas a influência das condições meteorológicas em levar a emissão do odor para dentro do bairro. O Edson, morador do bairro Quebec, assim como os demais vizinhos, espera que a solução seja efetiva e que possam, após a conclusão dos acordos, ter finalmente um lugar digno para morar. A esperança é a gente ter uma solução para a gente morar bem, porque somos filhos de Deus também, A gente morar bem, ter a nossa moradia, a nossa casa. E ter aqui, veio uns parentes meus, veio lá de Goiânia, que chegou aqui e falou, mas que isso, aí vocês moram num lugar novo e tem que já estar com esse mau odor desse jeito? Sabe? Então a gente fica até sem jeito, Então a gente espera que agora, com essa força que está vindo, o Ministério Público, esse pessoal estão vindo aí, estão fazendo um estudo aí, e que dê jeito, gente, para nós. O Gui, até porque não é de agora que esse problema ocorre, mas agora com esses acordos, viabiliza-se um estudo, que ao meu ver demorou muito a acontecer, mas tem todo um trâmite aí da justiça para conquistar isso, para conseguir isso para aquela população.
mas há muito tempo que esse povo sofre com aquele mau cheiro, com o odor horrível, né, que exala ali da ET e invade as residências mais próximas. Só duas observações rápidas, né? Primeiro é o seguinte, o técnico aí falou a respeito de baixar para níveis toleráveis. Caatinga não se tolera. Mau cheiro não se tolera. Você não acostuma com esse tipo de coisa, não. E outra coisa, faz mal para a saúde. Se o cheiro chega, é porque partículas liberadas por essa combustão ou por essa deteriorização biológica, sei lá como é que você pode expressar isso, chega no seu nariz. E se chega o mau cheiro, está chegando alguma coisa com ele. Então é preciso zerar isso aí. Esse pessoal merece zerar. Zero de mau cheiro. E a outra coisa é o seguinte, né? Como é que as coisas, o direito, às vezes, multiplica os caminhos de uma decisão. Essa ET, ela não pode conviver com a cidade. Não pode conviver com um bairro da cidade como é o bairro Quebec. Não pode conviver, não tem como eles conviverem ali, sabe, dividindo a mesma área. É absurdo isso. Eles não vão conseguir zerar o mau cheiro lá dessa ET. Então, vai continuar perturbando o povo, né, continuar perturbando os moradores lá do Quebec, o que é lamentável. A gente espera que esses estudos levem a isso, né? Cheguem até essa situação aí de resolver, né? De trazer aí uma melhoria para essa população. Gui, com essa então a gente encerra a nossa análise de hoje. Amanhã a gente tem outro compromisso aqui na bancada, ok? Combinado. Eu só quero deixar registrado aqui duas perdas importantes hoje no nosso mundo e no mundo artístico, né? Principalmente o locutor esportivo nosso contemporâneo, Januário de Oliveira, faleceu hoje, né, no Rio de Janeiro. Ele era cheio de bordões e imortalizou vários bordões, dentre eles o "É disso que o povo gosta", né, e na televisão brasileira, no rádio brasileiro. E o outro é o maestro Marinho, autor de grandes arranjos da música sertaneja, dentre eles o arranjo do Boate Azul é dele. Então, faleceu hoje, o maestro Marinho infelizmente faleceu de Covid. Obrigado, um grande abraço, boa noite a todos. Obrigado, Gui. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Amanhã, às 19 horas, a gente se encontra novamente aqui no NTV News. Boa noite, até lá.